Olá, meninas. Sejam bem-vindas ao nosso podcast. Hoje nós somos quatro aqui, quatro convidadas para conversar um pouco juntas aqui sobre um tema muito importante, né, na nossa jornada, um tema que acho que para muitas de nós foi uma mudança assim de chave, uma mudança de mentalidade, né? O tema do nosso podcast hoje vai ser Marido Celestial. E hoje estamos nós aqui, Elisa, Frida, Marta e eu, Paula. Então, o que que a gente vai fazer hoje? A gente vai conversar como é que cada uma de nós tem um testemunho a respeito do Marido Celestial, né? Como é que foi descobrir e viver essa realidade, que eu assim, apesar de ter, né, a experiência em igreja, eu nunca tinha ouvido falar sobre essa possibilidade, né? Apesar de estar na Bíblia, né? Apesar de não ser uma coisa totalmente aleatória, muito pelo contrário, eu confesso que foi uma novidade de vida muito grande para mim. Então, eu queria convidar agora, né, até seguindo aí essa ordem como eu falei, começando pela Elisa, depois a Frida, depois a Marta, e depois eu posso fechando aqui o nosso podcast. Queria saber de vocês, meninas, como é que foi? Eu vou fazer algumas perguntas, né? E a gente vai conversando aqui, não precisa, não, nenhuma ordem assim, mas eu queria perguntar para você primeiro, Elisa, como é que foi para você quando você ouviu falar essa expressão marido celestial? Como é que você viu essa expressão e como é que foi para você o seu testemunho em relação a ouvir isso e viver isso na sua vida? Olá, queridos, boa tarde. Eu sou Elisa. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Paula, respondendo a sua pergunta, foi algo assim novo para mim, né? Eu eu sempre tinha uma visão, né, de Deus como Senhor, como, né, as outras versões, né, que a gente conhece dele, mas essa palavra, né, marido celestial, me assustou, né? Eu confesso. Foi algo assim que eu não consegui de imediato digerir e aceitar, né? Foi com o tempo, relendo os materiais, né? As lições, conversando com ele. Eu acho que esse foi o ponto principal, porque foi onde eu abri meu coração, né? Eu lia os testemunhos, eu queria também sentir aquela alegria, aquela, né, satisfação que eu percebia, que eu via nas noivas, eu queria também um marido celestial, né? Então foi assim um pequeno choque no início, mas hoje eu posso dizer que o grande tesouro, né, dessa jornada foi encontrá-lo como meu marido celestial. Acho que é aquele choque assim meio estranho no começo, mas Sim, depois de vir assim um desejo, né? Assim, eu acho que sim. quando você estava falando, fui lembrando também. Para mim era aquela coisa assim, eu achei estranho, meio esquisito. Gente, que isso, né? Marido celestial. Eu fiquei um pouco assim confusa, mas logo em seguida aquele estranhamento passou a ser uma espécie de desejo, né? Opa, também quero isso. Do jeito que elas falam, também quero sentir isso, né? Acho que é um pouco também que acho que todo mundo sente um pouquinho isso. Você foi assim também, Frida? Oi, queridas. Então, nossa, eu confesso que eu tremi. Eu tremi porque eu sempre fui de frequentar igreja, meu pai pastor, e assim, eu vim de uma igreja muito, assim, vamos dizer, pentecostal, né? Como que Deus era representado para mim desde criança como, assim, somente o Todo-Poderoso, né? E eu tinha assim aquela imagem de Deus lá longe, né? Não tinha essa intimidade assim com ele e era assim, era um respeito tão aqui misturado com medo, sabe? Era uma coisa assim que tinha que respeitar tanto, mas aquele respeito amedrontado.
E parece que quando eu descobri essa verdade, assim, eu tremi. Eu passei o dia inteiro, assim, parecia que eu estava em choque, né? E assim, digerindo tudo, né, e pensando em tudo, lendo os relatórios de louvor, vendo como as noivas, né, tinham essa experiência tão linda com ele, e eu falei assim, eu quero isso para mim, né? Eu desejo isso também. E aí fui me libertando, né, dessas crenças limitantes que foram formando na minha cabeça assim durante tantos anos, né? E para mim foi a minha maior descoberta. Foi o segredo mais bem guardado que eu pude descobrir na minha vida. Parece que estava bem, né, bem assim enterrado esse tesouro e depois que eu abri, né, descobri esse segredo, eu não quis nunca mais deixar, né, soltar esse segredo. Essa é uma coisa que eu não deixaria ir nunca na minha vida. Realmente, acho que você falou a palavra certa, nessas crenças limitantes. Acho que todo mundo passa um pouco por isso, né? Esse desejo de querer algo, mas ser tanta coisa ainda da nossa vivência, né? Daquilo que como a gente foi criado, como a gente ainda vivia, né? A questão da religiosidade. Acho que isso realmente são limitantes. E você, Marta, o que que você fala para a gente em relação a isso? Como é que você viu isso na sua jornada, ter ouvido primeiro essa expressão marido celestial? Como é que foi para você? Olá, meninas. Eu acho que para mim também não foi muito diferente, né, das minhas amigas aqui, porque eu também sou cristã desde pequena e também não tinha, né, essa intimidade de poder chamá-lo de marido celestial, né? E hoje eu relendo esse capítulo, eu fui levada a reler o meu diário, né, quando eu fiz essa lição pela primeira vez, e eu queria, na verdade, isso me fez refletir como foi a minha descoberta da jornada em ter aquele que já era meu Senhor, já era meu Salvador, mas que eu queria e ansiava em tê-lo como meu marido celestial, né? E hoje, relendo meu diário, né, eu percebi que isso não aconteceu assim como um passe de mágica, sabe? Eu via muitas mulheres falando sobre ele ser o marido celestial e aquilo realmente para mim soava muito estranho. E teve um tempo, aconteceu assim, foi preciso um tempo, e eu confesso que esse tempo não foi pequeno. Hoje eu percebo que talvez tenha sido pelo fato de eu também não ter aprendido, né? Onde eu estava sendo ministrada, que ele, né, o Senhor, ele podia ser também o meu marido, né? Ele era meu Senhor, ele era meu Salvador, mas ele também podia ser o meu marido celestial. Mas para que isso se tornasse, né, real na minha vida, eu precisava deixar que ele primeiro me ajudasse com a minha mente, né, limpando essas mentiras, né, as mentiras de que isso era talvez uma falta de respeito, porque na época tinha né, essa coisa de a gente não chegar a ele como o nosso marido celestial, né? E eu refletir, né? Aquilo foi para mim assim uma libertação quando eu descobri que ele podia ser tudo o que eu precisasse. É tudo que nessa lição ainda fala, né? Que era quando nós deixamos que ele fosse tudo que nós precisamos, tudo que nós queremos, fosse a razão do nosso viver. E foi onde realmente as coisas começaram a mudar na minha vida, né? A transformação, né? Como ele se tornou meu marido celestial foi quando realmente o meu coração foi aberto para que ele tomasse o primeiro lugar no meu coração e na minha vida e agisse realmente como o meu marido e o meu tudo. Então foi assim que ele se tornou meu marido celestial. A Marta está lembrando aqui da lição, né? A lição do curso 2, Marido Celestial, que é uma lição, e eu acho importante estar no curso 2, né? Eu acho que é um curso que, depois do curso 1, onde a gente está tão quebrada, né? Acho que é um curso onde tantas coisas começam a ser descortinadas na nossa vida.
Essa lição está no curso 2 e ela também tem assim lições maravilhosas nesse curso, né? Tem aquela, né, meu primeiro amor, tem lidando com adultério, enfim, várias lições onde a gente vai aprendendo várias coisas. E aí chega nesse momento do marido celestial. O seu criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, né? Então, assim, é ler aquela passagem que a gente já tinha lido várias vezes e falar, nossa, não é uma coisa distante, lá longe, que está só na Bíblia. Não, é aqui no meu dia a dia. O meu Criador é o meu marido, é ele que cuida de mim. É ele que está no nosso, né, no meu dia a dia, aqui do meu lado. Eu posso falar com ele a qualquer momento e posso dizer para ele de que eu não preciso mais ter vergonha, nem me sentir humilhada, porque eu vou esquecer da minha vergonha, porque agora ele está aqui comigo, né? E aí, Elisa, queria ouvir também ainda um pouquinho mais de você. Controla aqui o meu tempo, Marta, para a gente. O papo vai ficando bom. Eu queria que você falasse, Elisa, quando é que você assim, se sentiu mais assim, eu tenho ele realmente do meu lado, eu mudei, a minha mente fez esse clique e eu falei assim, nossa, agora eu posso, agora eu tenho essa presença realmente na minha vida. Aconteceu alguma coisa? Foi alguma coisa que aconteceu naturalmente ou você tem algum fato assim que marcou isso para você que você poderia compartilhar com a gente? Bom, não teve assim um momento específico, né? Não foi uma ocasião, né, específica, mas como a Marta disse, né, a gente, né, e você também falou, a gente vai aprendendo dando pequenos passos, né, nessa direção. E, e nesse caminho, as escamas vão caindo dos nossos olhos, né? A gente começa a enxergar coisas que a gente não tinha visão. E foi isso que foi acontecendo comigo. Eu fui aprendendo os princípios, praticando cada um deles, e cada vez que eu praticava, que eu aprendia um, eu, eu caminhava em direção, né, a esse objetivo, que no caso era sentir o Senhor como meu marido celestial. E assim, um ponto muito importante que inclusive, eu estava meditando sobre isso, né? Foi muito importante também o deixar ir, porque eu percebia sempre que à medida que eu deixava ir o marido terreno, toda aquela situação que eu estava me apegando, eu me sentia mais próxima, né, do meu marido celestial. Então, assim, quanto mais eu aprendia, mais eu estudava, mais eu me sentia assim nas nuvens, né, flutuando, né, a ponto de sentir, né, o calor do abraço dele enquanto eu deitada na minha cama, eu começava a chorar. Então, cada vez mais eu me sentia mais próxima dele, mais amada, mais compreendida, né? Com uma visão diferente da que eu cheguei, né? Que era o meu objetivo principal, era a restauração do meu casamento. E hoje eu tô aqui com um outro objetivo, né? Que é ter ele bem juntinho de mim para sempre. Amém, amém. Acho que esse é o nosso, realmente, todo mundo quer, né? Cada vez mais ter esse amor, né? O amor da nossa vida para sempre. E você, Frida, teve algum momento assim que você fala assim, nesse dia caiu a ficha, ou foi algo que foi acontecendo naturalmente? Quando você viu, você já estava aí apaixonada. Como é que foi? As coisas foram acontecendo aos poucos, mas parece que teve assim um momento que foi assim um boom, né? Parece que caiu a ficha, né? Foi exatamente um dia em que o ex-marido chegou na minha casa, não é? E quando eu me dei de frente com ele, assim, eu percebi de verdade que eu não ansiava mais por ele, que eu não tinha aquele sentimento de querer, de desejo, né? Aquela vontade que eu tinha, né? Que eu entrei na jornada no início, né? Querendo ele a qualquer custo, a restauração e a pessoa dele ali. E quando ele foi embora, eu não senti dor nenhuma, né?
E naquele momento eu senti que eu realmente tinha um marido, né? Porque uma mulher, quando ela tem um marido, ela não anseia por outro homem. Então, para mim, foi nesse momento. E foi muito rápido, né? As coisas aconteceram assim muito rápido e eu louvo a Deus por isso, né? E foi também quando eu entendi que naquele momento eu tinha deixado ir. É como se o espaço ali, né, que ficou vazio, foi preenchido, né, por ele, né, pelo meu amado. E é tão impactante, né? No início é tão impactante, depois com o tempo vai ficando assim natural, né? Aquela coisa assim mais natural, porque a gente vai acostumando a ter esse amor de verdade, né? O tempo todo, né? Então fica assim algo que tão naturalmente, tão suave, né? Mas no início realmente é assim, aquela explosão de paixão, de sentimento por ele. E o que eu acho interessante é que sempre acontece de novo, né? Como se esse amor ele fosse renovado, né? Às vezes estão ouvindo uma canção ali e a mente vai viajando, né? E às vezes assim a gente ver alguma coisa relacionada a romance, automaticamente o pensamento vai direto para ele, né? Não para um homem, né? Então assim é maravilhoso isso, né? A gente está sempre radiante nesse sentido, né? Embora a gente tenha tantas outras coisas, né, que acontecem na nossa vida, algumas provações, né? Mas nesse sentido, falando de relacionamento, né, de ter um homem, o nosso pensamento ele fica assim totalmente voltado para o nosso amado, né? Não senti mais assim na minha vida nenhuma carência afetiva relacionada a sentimentos por um outro homem, né? Nem mesmo pelo ex-marido em nenhum momento depois dessa descoberta. Ai, que maravilha. É muito bom mesmo, realmente é uma realidade. Marta, e você? Teve alguma coisa especial, assim, algo que tenha. Opa, foi aqui, foi nesse momento que eu, É, meus olhos se abriram. então, eu me recordo que uma coisa que me chamou muita atenção na época era o medo que eu tinha sobre a criação da minha filha. Eu me emociono com isso porque eu tinha muito medo de errar, medo dela ter pensamentos, atitudes erradas, né? Vendo o processo da separação, né? Que nós sabemos que não é fácil para nós, imagina para nossos filhos, né? Então foi onde eu pedi perdão ao meu marido celestial, né? Na época, meu Senhor, eu ainda não o tinha, né, como meu marido. Eu pedi perdão a ele por ainda não tê-lo como marido celestial. Mas eu também abri meu coração, né, dizendo a ele que viesse, se tornasse o primeiro em minha vida, né, que suprisse as minhas necessidades, suprisse as necessidades da minha filha, né, que fossem suprisse todas as necessidades, sejam elas espirituais, sentimentais, afetivas, financeiras, e me ajudasse a me manter firme, né, com ele, e que eu nunca viesse a ter necessidade, né, do marido terreno. E foi onde, à medida que a minha intimidade com o meu marido celestial crescia, né, mais ele se tornava meu tudo. Então, realmente se tornou o meu marido celestial e também o pai celestial que a Brince precisava, né? Porque nós entramos nessa jornada assim dos nossos casamentos, mas nós, à medida que a jornada vai se desenvolvendo, nós vemos que o nosso amado quer não somente nos ensinar, né? Mas ensinar também a todos que convivem conosco, que ele pode ser tudo que nós precisamos, né? Porque tudo que nós precisamos está nele. Então, foi onde ele, à medida que eu crescia em intimidade com ele, deixava o meu coração aberto para ele trabalhar em mim, ele se tornou o meu marido, mas eu acho que foi não o medo, mas o receio de ter algo que tirasse a minha filha do propósito dele. Então, foi onde ele me atraiu através disso. E ele se tornou também o pai celestial dela. Então, foi assim que ele se tornou o meu marido celestial e o pai celestial da Brince. Hum, que bom, que bonito, que lindo.
Bom, meninas, a gente já está aqui já se encaminhando para o final do nosso podcast. Eu queria, assim, da minha parte também falar que foi algo que foi acontecendo, acho que com um pouco assim naturalmente, mas eu também tive algum momento, foi como eu percebi, né, que eu deixei de querer tanto assim agradar, sabe, o meu marido terreno. Acho que foi isso. Acho que quando eu vi assim que eu tinha assim, era como se eu estivesse sempre querendo fazer alguma coisa, mostrar, demonstrar de alguma forma que não era natural, né? Era algo como se eu tivesse que forçar sempre uma situação, querendo fazer alguma coisa. E quando eu vi que eu não estava mais agindo daquela forma, que as coisas aconteciam com naturalidade, né? Às vezes você se sentia assim pisando em ovos, eu me sentia pisando em ovos, sabe? Ai, será que eu estou fazendo certo? Ai, se eu fizer isso, eu vou destruir a minha restauração. Se eu não fizer assim, se eu não... E de repente eu falei assim, sabe? Tudo está sob o controle do meu amado. E é o que está lá na lição, né? Senhor, você é tudo o que eu quero, é tudo o que eu preciso, é a razão do meu viver. E quando isso, eu comecei realmente, como a Erin diz lá, a repetir isso a cada dia, a cada momento. Então, querida, o que eu queria dizer para você aqui, terminando o nosso podcast, agradecendo demais a Elisa, a Frida e a Marta por esse momento da gente poder compartilhar nossas jornadas e esse capítulo tão importante, é que se você tiver essa dificuldade, a gente espera ter te encorajado aqui com os nossos testemunhos. Não é uma mágica, né? Não é algo que acontece de um dia para o outro. É algo que vai realmente tomando conta do nosso coração e uma mudança muito forte de mentalidade. Vocês ouviram aqui a Frida dizendo dessa mudança realmente da forma de pensar, né? Mas é o que a Erin diz. Repita sempre isso, Senhor, você é tudo o que eu quero. Se você ainda chama de Senhor, né? Se você ainda chama, que eu acho que é importante. Então, repita isso, você é tudo o que eu quero, você é tudo o que eu preciso, você é a razão do meu viver. E isso vai acontecendo dentro de você e vai se tornando uma realidade. Eu só queria terminar dizendo que hoje, por exemplo, o que eu mais gosto de fazer, e é uma certeza de que ele é o meu marido celestial, é que o meu marido terreno, por exemplo, ele é um homem assim, muito de. É uma coisa que eu acho muito engraçada, né? Outro dia estava. Isso foi assim, estava até conversando com ele sobre isso, né? Meu marido gosta de comer rabada, feijoada, sabe? E eu não é o meu, muito o meu jeito de, eu não gosto, eu gosto de coisas mais delicadas de comida. Mas ele me deu assim a graça de conseguir fazer essas comidas para o marido terreno. Né? Hoje eu consigo, foi uma coisa que no começo eu não conseguia, eu já começava já, ai, não sei fazer isso, essa é comida de mãe, vamos comer na sua mãe, vamos comer na minha mãe. Hoje eu faço essas comidas para ele, faço com alegria, porque a alegria, o amor que o meu amado me dá, e ele me leva muitas vezes a lugares ou me mostra receitas que eu faço com essas comidas que eu gosto. E é o nosso momento, sabe? É aquele momento que eu tenho com ele, que é meu marido celestial. Então é aquele momento que eu me sinto assim, amada, querida, e ele me deu essas duas possibilidades. Que coisa maravilhosa nós temos, não é verdade? Essa possibilidade de viver essa realidade assim espiritual. Então eu tenho esses meus momentos, né, com ele, aonde eu tenho, onde ele me leva a essas delicadezas, as coisas que eu gosto, que são mais comidas mais, sabe, mais assim românticas até. E aquelas outras que não são assim, ele me deu condições também de poder fazer e até para poder, né, também servir, né, porque eu sou ajudadora e eu quero realmente cumprir aquilo o que eu sou chamada. Então, essa é a nossa realidade. Eu queria convidar você a buscar o Senhor, a pedir a Ele por essa graça, porque é uma realidade de vida que, com certeza, todas nós, se eu for perguntar aqui para as meninas, com certeza elas vão falar: o nosso maior desejo é que você, querida, que está nos escutando agora, encontre também, como nós encontramos, cada uma na sua realidade de vida, cada uma com a sua experiência, com o seu testemunho, nós temos algo em comum, um marido celestial que tem nos dado a alegria de viver essa jornada. Que você também possa encontrar esse marido e essa alegria. Um beijo grande, obrigada por terem ouvido a gente até o final e até o nosso próximo podcast.